Muito bem-vindo ao primeiro podcast do Ensino Ilimitado. Este podcast onde iremos abordar temas bem interessantes para você ir bem no vestibular. Então fique ligado aí, porque o podcast do Ensino Ilimitado está começando. E aí, eu sou Matheus Pereira e eu tô muito feliz e empolgado por estar aqui apresentando esse podcast para você. O intuito desse programa é falar sobre diversos temas que caem bastante nos vestibulares, assim ajudando você a compreender esses assuntos. Então, vamos logo para o tema de hoje, que é a Guerra do Peloponeso. Então, corta essa musiquinha legal e coloca uma música mais temática. Muito bem, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra travada na Grécia Antiga, entre Atenas e Esparta, as duas cidades-estados mais poderosas da região. E embora utilizassem a mesma língua, cultura e religião, os antigos gregos eram divididos politicamente e estavam em guerra uma contra a outra. Nesse conflito existiam as duas principais alianças da Grécia Antiga, pela hegemonia sobre a região, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, comandadas respectivamente por Atenas e Esparta. A guerra durou 27 anos, teve seu início no ano 431 a.C. e terminou somente em 404 a.C., quando Atenas rendeu-se a Esparta, tornando Esparta a cidade-estado mais poderosa da região. Quase todas as cidades-estados gregas se envolveram ou foram envolvidas no conflito. Os conflitos realizaram-se não apenas na terra continental da Grécia, mas também na Sicília e Bizâncio. A criação da Liga de Delos, comandada por Atenas, ocorreu em 479 a.C. Atenas venceu os persas, que tentavam invadir a região. Para combater a presença persa no Mediterrâneo, foi formada a Liga de Delos, com objetivos claros de promover a segurança do território grego. Agora, a formação da Liga do Peloponeso era uma aliança dos séculos 6 ao século 4 a.C., dominada por Esparta. Atenas era a mais rica e poderosa cidade da Grécia, e seu sistema democrático de governo estava sendo amplamente copiado, para o alarme das oligarquias tradicionais como as da Esparta. Reunindo aliados desde a região grega Dórion, Esparta então formou a Liga Peloponesa. Agora iremos falar sobre as batalhas que ocorreram durante a guerra, citando primeiramente as batalhas navais. Esparta tinha um exército terrestre imbatível, mas uma guerra não se dava apenas em espaço terrestre, e a marinha de Atenas era imponente. O exército espartano seguiu rumo a Atenas, visando uma ofensiva direta, destruindo campos que abasteciam a cidade, visando uma rendição mais rápida do inimigo. Prevendo tal ação, Péricles retira os camponeses das redondezas de Atenas e os coloca dentro das fortificações, fazendo com que a estratégia espartana não obtivesse sucesso. Enquanto isso, Atenas usava sua marinha para fazer bloqueios marítimos das rotas, rumo à península do Peloponeso. Durante a guerra, atenienses obtiveram duas grandes vitórias em batalhas navais, no ano de 429 a.C., mesmo estando em menor número de soldados. Um exemplo disso foi a Batalha Naval em Pilos. Batalha de Esfactéria, ano 425 a.C. Cercados e sem esperança de vitória, os espartanos se rendem pela primeira vez na história. Depois dessa humilhação, Esparta propõe um acordo de paz, que é recusado pelo general Cleon. Este voltou a Atenas, sendo idolatrado depois desse episódio. Após a derrota nas batalhas de Pilos e Esfactéria, Esparta reage em um ataque surpresa contra Atenas, no qual ocorreu diversas mortes, inclusive a de Cleon, sendo tal vitória decisiva. Batalha de Délio, ano 424 a.C. Essa guerra foi travada entre atenienses e beotianos, junto com os tebanos. Aconteceu durante a Guerra do Peloponeso, no princípio do inverno de 424 a.C., nas amediações da pequena cidade Bélcia de Délio, na Grécia. Os atenienses foram forçados a entrar na batalha sem estarem formados. A cavalaria ateniense derrotou a cavalaria inimiga, mas os atenienses que lutavam contra os tebanos foram derrotados e fugiram, mesmo os demais tendo vencido os beócios e os posto em fuga.
Os tebanos voltaram da perseguição e atacaram os atenienses que restaram, e estes fugiram. E essa batalha se concretizou com uma vitória beócia. Batalha de Anfípolis, ano 422 a.C. No 10º ano da Guerra do Peloponeso, tratou-se de uma contraofensiva liderada pelo general espartano Brásidas, onde ele conseguiu o domínio de Anfípolis, uma colônia ateniense na Trácia. Antes do ataque ateniense durante a Guerra de Arquidamos, em 424 a.C., Atenas perdeu Anfípolis, ponto-chave na Rota de Trigo fundada em 434 a.C., além de outros postos. Em 421 a.C., foi realizada uma trégua, a Paz de Níncias, que durou apenas 7 anos. Agora vamos falar sobre a resolução da guerra. A guerra reiniciou-se entre 415 e 413 a.C., levando os espartanos à vitória final em 404 a.C., na Batalha de Aigos Potamos, quando Atenas foi obrigada a entregar seus navios e a renunciar ao império. Mesmo que tenha perdido a guerra, Atenas continuou sendo um importante centro cultural do mundo ocidental e manteve-se estável para além da guerra. Isso não quer dizer que a guerra não abalou as cidades participantes, e os conflitos continuaram a acontecer por todo o Mediterrâneo. E por fim, vamos falar sobre a conquista macedônia. A supremacia espartana foi curta, já que em 371 a.C. seriam dominados pelos tebanos. Este enfraquecimento e divisão dos gregos foram aproveitados por Felipe da Macedônia, que conseguiu unificar as cidades-estados sob o domínio de seu império. E esse foi o primeiro episódio do podcast do Ensino Ilimitado, onde falamos sobre a Guerra do Peloponeso. Espero que você tenha entendido tudo o que eu falei por aqui. Caso contrário, dê seu feedback para que possamos melhorar cada vez mais o nosso programa, assim ajudando seus estudos. Enfim, eu me despeço de você agora. Então até o próximo podcast do Ensino Ilimitado. Tchau!